Então, por exemplo, eu vou mostrar o meu desenho aqui, tá? Porque eu tenho um exemplo muito nítido para vocês de como nós não somos algo fixo. Esse é um exemplo, tá? Para vocês verem na prática mesmo como o condicionamento dos trânsitos é sério. Qual que é a diferença, né, de eu estar vivendo esse corpo de geradora, mas não tomar decisões como uma geradora. Seja muito bem-vindo ao Autoconhecimento com o Desenho Humano. Hoje eu quero trazer a atenção sobre os tipos de condicionamento que nós temos no nosso corpo. Lembrando que todo esse conteúdo que eu tenho trazido aqui para vocês não é nem 10% do conteúdo ensinado dentro dos cursos de formação pela Escola do Desenho Humano Brasil. E o objetivo desses vídeos não é ensinar sobre o desenho humano, mas sim apresentar o desenho humano para vocês que chegam até mim de forma correta, de acordo com a linguagem original estruturada por Ha Uruhu. Independentemente do tempo que você esteja, né, de como, quando, através de quem você chegou no desenho humano, se você realmente quer viver, né, os benefícios do alinhamento, de viver vivendo de acordo com a tua autoridade, com a tua estratégia interna, é lei, tá? É indispensável, é lei, é regra número 1, todas as pessoas que se entregam, né, para o processo, viver o experimento e o descondicionamento celular das suas aberturas, porque é por essas aberturas que a maioria de nós, para não dizer todos nós, que é dessas aberturas que nós operamos quando nós chegamos no desenho humano. Por que muitas pessoas não se identificam, né, com aquilo que é definido e não vivem? Porque elas estão lá vivendo não ser. E por que os centros abertos, eles não são confiáveis para a gente operar, muito menos para se tomar uma decisão a partir dali? Porque o que está acontecendo, né, a informação que a gente está recebendo, essa força vital que a gente está vivendo nessas aberturas, elas estão passando por ali, elas são transitórias. E muitas vezes a gente, claro, acredita que a gente é aquilo, porque existem vários tipos de condicionamento. Então, a gente tem o condicionamento dos centros que vem de outras pessoas, então nós vamos amplificar aquela energia, aquela informação. O que é amplificar? Amplificar é a gente acessar aquilo ali, tornar aquilo maior, né? Ter um acesso temporário, limitado, entretanto, nós não somos aquilo ali. Então, esse é o primeiro condicionamento, né? São das pessoas que convivem com a gente e que a gente sente, né, aquilo atua no nosso corpo, a gente sente aquela energia, né? E muitas pessoas se identificam, se sentem diferentes, né? Ou se sentem que desenvolveram tal vitalidade, né? E que se transformarem, que são aquilo. E logo quando elas saem da aura da pessoa, aquilo vai embora, aquilo desaparece. Então, depois do condicionamento, né, das pessoas da nossa família, dessas pessoas que a gente encontra, né, no cotidiano, vai vir o condicionamento dos trânsitos. Então, por exemplo, eu vou mostrar o meu desenho aqui, tá? Porque eu tenho um exemplo muito nítido para vocês de como nós não somos algo fixo. Então, nós não precisamos necessariamente estar com pessoas para vivermos, né, essa mutação celular nos nossos centros, porque isso vem dos trânsitos dos neutrinos também. Então, esse trânsito aqui, toda a humanidade, todo o planeta está sendo condicionado, né, nesse momento por essa configuração. Então, toda pessoa vai ser condicionada por esse trânsito de uma forma diferente, né, de acordo com cada ativação que você tem lá na porta e nos centros no seu desenho. Então, um tipo não energético pode virar um tipo energético, como o meu caso aqui, tá? Eu peguei o exemplo do meu desenho
no ano passado, tá? Esse trânsito aqui, ó, eu fiquei geradora por 1 ano. Esse foi um dos trânsitos que eu mais percebi que teve um impacto no meu desenho, porque nesse período eu estava vivendo lá em Florianópolis, como uma projetora, sozinha, dormindo sozinha, passando a maior parte do meu tempo sozinha, né? Fora esse condicionamento do dia a dia, de pessoas do mercado, etc. Eu fiquei a maior parte do tempo na minha aura. Foi quase 1 ano na minha aura. E aí, aqui, ó, então, aqui do lado direito, aqui tá em junho, tá? A data não tá aqui, mas esse trânsito, se eu não me engano, eu coloquei aqui no dia 20 de julho de 2022, tá? E ele foi até junho de 2023, agora esse ano, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente o centro específico. Então, esse trânsito aqui que me deixou uma geradora, ó, a gente tinha Urano, tá? Urano, lá pelo meio de junho de 2022, ele entrou na porta 2, que tá aqui no centro G, tá? E aqui tá o meu desenho natal. Então, vocês veem aqui no meu desenho natal que eu tenho a porta 14 no meu sol, inconsciente, tá? Então, eu já tenho a porta 14 ativada no meu desenho. Então, eu aguardo ali aquela porta 2, né? A porta 2 é uma porta importante para mim, é uma porta que eu aguardo a entrada ali de alguém, de um trânsito. Então, entrou Urano e ficou 1 ano, quase 1 ano, nessa porta 2, que aconteceu aqui, ó, definiu o meu sacral, porque eu preciso dessa porta para, né, se eu tivesse nascido, por exemplo, com esse canal completo, eu seria uma geradora, não seria uma projetora. Então, o que aconteceu aqui comigo de julho de 2022 até junho de 2023? Eu fiquei 1 ano como uma geradora, tá? Então, foi 1 ano bem intenso para mim, porque além de ter essa ativação do meu sacral, eu fiquei aqui grande parte do tempo, e isso foi oscilando, tá, gente? Eu não fiquei definida assim nessa corrente individual o ano todo, mas teve um momento ali que uns 3 meses, pelo menos, eu fiquei com essa corrente toda individual. Houve momentos que eu fiquei só com a cabeça aberta, com toda essa corrente toda, e foi um ano de bastante tensão para mim, de bastante pressão na minha cabeça, porque, né, além de eu estar um corpo, né, um tipo não energético, né? Eu tá toda definida ali com toda essa corrente, né, com esse sacral definido. Então foi o ano em que eu publiquei meu livro, foi um ano que depois da publicação do livro eu tive vários, né, compromissos, muita coisa acontecendo. Eu mudei 2 vezes de casa, e é engraçado porque eu não programei, não deu certo de eu ficar em Florianópolis, não era mais correto para mim lá. E eu voltei para Curitiba, e daí de Curitiba eu fui para São Paulo, que foi onde, né, nesse período, eu descobri que eu estava com uma questão seríssima na minha saúde, na minha cabeça, enfim, que eu vou contar nessa história ainda com mais detalhes para vocês aí no futuro, mas eu tive, né, um diagnóstico de um tumor, né, cerebral que, graças a Deus, não chegou a se desenvolver. Eu fui realmente curada, recebi um milagre. E isso tudo veio ali, aconteceu tudo nesse ano. Então, era um combustível, né? O meu corpo estava recebendo tanto combustível, e eu gastando esse combustível, porque foi um ano de realmente muita atividade. Então, foi um ano que, embora o meu tipo, eu seja uma projetora, né? E embora como projetora eu estava vivendo como uma projetora, e a maior parte do meu tempo na minha aura, em que eu não estava recebendo um condicionamento, né, das pessoas que convivem comigo, eu vivi como uma geradora. Entretanto, né, qual que é a diferença, né, de eu estar vivendo esse corpo de geradora, mas não tomar decisões como uma geradora? Então, essa é a diferença.
Então, embora o meu corpo tivesse com toda essa mecânica, essa configuração, em nenhum momento, né, a minha estratégia foi de uma geradora, porque o meu corpo estava recebendo temporariamente esse condicionamento que, para o meu propósito, as coisas estavam acontecendo, né, e a maioria delas sem eu programar. Então, tudo isso que foi acontecendo, essas mudanças, foram todas situações, né, fatos que foram acontecendo de acordo com os convites, de acordo com a minha autoridade interna, e, sobretudo, né, a importância de eu estar ciente e consciente do que estava acontecendo comigo, principalmente foi saber quando o suficiente era o suficiente, saber quando era a hora de parar, né? Então, agora imaginem esse condicionamento de um trânsito que pode realmente interferir, né, no teu tipo, na forma de operar do seu tipo. Se você sai tomando decisões, se você sai iniciando, se você se identifica, né, com aquele momento. Então, em junho desse ano, saiu, né, Urano saiu da porta 2 e eu senti assim como se tivesse saído, nossa, uma coisa de mim, um outro corpo de mim, sabe? Eu me senti bem mais leve, é como se tivesse realmente vivido dois corpos dentro de um corpo só, né, durante esse ano. Então, gente, é claro que existe sim um potencial das aberturas. Então, veja, as aberturas não é algo ruim. Quando a gente conhece o nosso desenho, né, quando a gente conhece os nossos centros abertos, né, a gente vê, observa o que está acontecendo ali e aguarda, né, aguarda, então, todos essas tarefas, essas ações que eu fiz a partir desse momento geradora temporário que eu tive, em nenhum momento eu iniciei, em nenhum momento eu saí respondendo, né? Em nenhum momento eu me identifiquei com esse centro sacral como um centro, por exemplo, confiável, né, para eu tomar uma decisão. Em todo momento, eu sempre me mantive na minha estratégia projetora do que sempre aguardar, sempre aguardando, né? E no momento em que esses convites eles vinham, então, sim, eu tive uma energia extra, né, para realizar todos esses movimentos que eu vivi, que foi um ano louco. Então, além do condicionamento das pessoas, dos trânsitos, nós também temos o condicionamento dos animais. Os animais também possuem desenhos, nossos pets, inclusive as plantas, tá? Mas isso também é um assunto avançadíssimo, também é tema para formação. Então, como vocês podem ver, a gente não é algo fixo. Porém, a forma como a gente vai realizar o nosso propósito e viver uma vida alinhada será consequência de como a gente opera a partir do nosso verdadeiro ser. E a nossa definição é o que é permanente em nós. Então, aquilo que é definido lá no nosso desenho natal, aquilo é permanente, aquilo é consistente e aquilo é confiável, independentemente do trânsito e das pessoas que a gente convive. E as aberturas, existe uma sabedoria, existe um potencial ali também, né? E para a gente poder se beneficiar por tempo determinado, sem nos identificarmos com essa definição temporária dos centros e das pessoas, é extremamente importante que você conheça, né, o teu desenho, principalmente os seus centros abertos. Porque a gente precisa do condicionamento, a gente precisa dos outros. Ninguém realiza um propósito sozinho. Então, existe um motivo, existe uma razão, né, dessas aberturas existirem. Então, para fazer essa análise fundamental, é só você entrar em contato comigo pelo telefone aqui, 41 98792 2058. E se você tem interesse em se aprofundar, em fazer uma formação, mergulhar nesse conhecimento, seja para você trabalhar com isso ou para o teu próprio processo, entra aqui no site www.desenhomanobrasil.com.br. Lá você vai ter muito conteúdo disponível também e principalmente a grade de cursos com todas as informações detalhadas que você precisa saber sobre a formação.